Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento que você estiver assistindo. Desejo realizar com vocês hoje uma reflexão sobre as políticas de curto prazo. Longe, mas muito longe de desejar efetuar uma dicotomia entre políticas de curto prazo e políticas de longo prazo. Tanto a política de curto prazo quanto a de longo prazo, elas podem ser efetuadas, implementadas, materializadas simultaneamente para o desenvolvimento de nosso país. Né? Só para dar um exemplo de uma política de longo prazo, né, que é antiga, o presidente Jair Bolsonaro viajou no dia 26 agora de junho, né? Ele foi ao Ceará para inaugurar o trecho do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Isso é uma matéria antiga, muito antiga. Tão importante para a sustentabilidade da vida, isto é, a água. E o governo Bolsonaro acionou a comporta para a liberação das águas, da transposição, por volta das 11 horas, né? Lá no distrito de Milagres, município de Pernambuco, né? Na divisa com o Ceará. Eu nunca fui lá, não, eu só estou olhando aqui. Nunca fui lá, não. Bom, e o governo Bolsonaro, por volta das 11 horas, ele seguiu para Benaforte, no Ceará, também não conheço, só de nome, né? A cerca de 30 minutos de Salgueiro, onde ele viu a chegada das águas. Então, é importante destacar essa obra, porque essa obra teve a participação, claro, do governo Lula, né? Da presidente Dilma, né? Do presidente Michel Temer, e o Bolsonaro foi inaugurar. Quer dizer, a política de longo prazo ela é importante. Ela tá, isso é uma demanda antiga no Nordeste. Agora, muito há ainda para se fazer, para se realizar. Isso aí foi uma parte apenas. Né? E no dia 7 de junho de 2016, eu desenvolvi um artigo no blog Políticas de Curto Prazo, 7 de junho de 2016, onde eu dou muita ênfase às políticas de curto prazo, mas sem desprezar as políticas de longo prazo. Por favor, acho que eu deixei bem entendido isso, né? Bom, as necessidades mais prementes do cidadão não necessariamente devem ser solucionadas somente no longo prazo, pois não se tem conhecimento até quando o agente econômico estará vivo, isto é, em quanto tempo o agente econômico poderá resistir às adversidades do mercado e da própria política econômica. É importante evidenciar que o emprego é capaz de resgatar a dignidade do ser humano, propiciando ao cidadão condições de adquirir, no mínimo, os alimentos necessários para a sobrevivência de sua família. As políticas de longo prazo são importantes, porém, a sobrevivência de uma família depende dos fenômenos econômicos de curto prazo.
E é uma coisa muito interessante, porque as empresas de pequeno e médio porte devem receber prioridade por ocasião das políticas de curto prazo, pois elas são intensivas em mão de obra. Por conseguinte, são geradoras de emprego, né? E a questão da política de longo prazo é o aspecto político-partidário, né? Apesar da situação econômico-financeira da sociedade brasileira, né? Na qual o desemprego persiste, com um nível de atividade econômica mais do que debilitado, né? No noticiário prevalece o esforço do governo Bolsonaro, né, direcionado às inúmeras celeumas políticas e partidárias. Ou seja, o governo, ao invés de discutir políticas econômicas, proposituras econômicas, né, para o país sair da crise, né, ele é obrigado a se defender de ataques das celeumas políticas e das celeumas partidárias no seu sentido mais pejorativo. Está mais do que evidenciado que o governo Bolsonaro é refém das reformas. A reforma da Previdência foi, sinceramente, não solucionou a questão do país. Só daqui a, não sei, 30 anos, não sei, daqui a quanto tempo nós vamos colher esse fruto. Por enquanto, não. Por enquanto, só tem confisco. E eu já escrevi vários artigos, vocês podem ler no meu blog, em que eu acuso os confiscos, as desigualdades implementadas por ocasião da reforma da Previdência. Né? Justamente as empresas de menor porte, que são intensivas em mão de obra, foram as mais afetadas. No seu volume de vendas, né? O volume de venda das empresas foram afetadas, razão pela qual elas deveriam ser mais contempladas por ocasião das políticas de curto prazo. Que as políticas de longo prazo, elas até podem beneficiar, dar um horizonte, né, melhor para as empresas de grande porte, das grandes sociedades anônimas, né, dos grandes conglomerados financeiros, conglomerados industriais, comerciais, mas as empresas de pequeno e médio porte, elas são efetivamente desprezadas. Exatamente porque as empresas de menor porte são intensivas em mão de obra, elas são as mais afetadas no seu volume de vendas, razão pela qual elas deveriam ser mais contempladas por ocasião das políticas de curto prazo. Eu acho que eu repeti isso, repeti o parágrafo propositalmente, porque as políticas de longo prazo, elas não contemplam de imediato, por ser de longo prazo, né? Elas dão um maior horizonte às políticas de às empresas de grande porte. Mas as empresas de pequeno porte, elas não são de imediato beneficiadas. Logo elas que são empresas intensivas em mão de obra, ou seja, geradoras de emprego. Fiz questão de repetir esse parágrafo porque ele é importante. A fome, o desemprego,
as necessidades mais primárias, prementes de um ser humano não podem esperar 10, 15, 20 anos. Destarte, as políticas de curto prazo são necessárias, sem negligenciar com as políticas de médio e longo prazo, pois elas vão delinear as futuras políticas econômicas. Vocês estão entendendo, né? Eu estou dando ênfase às políticas de curto prazo, mas eu não estou negligenciando com as políticas de médio e longo prazo, não. Elas são importantes, principalmente para os grandes conglomerados. Os conglomerados necessitam de uma política de longo prazo para poder desenvolver as suas políticas econômicas, os seus investimentos, que são investimentos também de longo prazo. Uma empresa, um grande conglomerado industrial, ele decide investir hoje, mas o investimento que ele decide efetuar hoje entrará em operação mesmo em 5, em 10, em 15 anos, depende da empresa, depende do ideário, né? da capacidade instalada, né? Que a empresa está desenvolvendo. Né? A expansão do PIB depende de inúmeras causas. Consumo das famílias, investimento, gasto governamental, a balança comercial, as expectativas. Portanto, o governo, em sintonia, né, com a possibilidade, né, existente no mercado, poderia implementar políticas de curto prazo e longo prazo, simultaneamente, porém optando por aqueles ramos da economia que respondem no curto prazo sobre as oscilações de mercado. Que a política de longo prazo ela não vai logo de imediato modificar o mercado, mas a política de curto prazo ela modifica no curto prazo o mercado. Existe a oscilação no mercado com as políticas de curto prazo, de longo prazo não, né? Evidentemente que quando no curto prazo as políticas econômicas são implementadas, oscilando o mercado, isso pode gerar um círculo virtuoso na economia. Né? A empresa aumentou a sua atividade, vai adquirir bens, serviços de uma outra empresa, e essa outra empresa sucessivamente também vai aumentar o seu nível de atividade, demandando por mais bens e serviços de uma empresa A, B, C, D, e assim sucessivamente. Então, as empresas de curto prazo, elas têm essa proeza de propiciar condições de oscilações no mercado, né? Um mercado virtuoso, né? Um círculo virtuoso no curto prazo. E é por isso que é importante essas políticas de curto prazo também, né? As expectativas são importantíssimas nas políticas de longo prazo, hein? Porém, por intermédio de medidas de curto prazo, é possível, com menos recursos, criar um ambiente macroeconômico harmonioso, com rápidas ações e contínuas, nas quais prevalecem as expectativas positivas. Até, claro, que elas se cristalizem, né? E o
o próprio mercado, por si só, vai aumentando o seu nível de atividade, independente da de longo prazo. Vocês estão notando o que eu quero passar para vocês, né? Você tem uma política de longo prazo, que é importante, as políticas, as empresas, os conglomerados, né, industriais, comerciais, financeiros, não importa, né, estão analisando muito as políticas de longo prazo. Mas os conglomerados não desprezam também as políticas de curto prazo, não. O grande problema no Brasil é que esse litígio pobre, mas muito pobre, acho, não tenho outra expressão para utilizar agora, pobre mesmo, né? Da política partidária, atrasa, obstaculiza as expectativas dos agentes econômicos. Justamente eles que vão efetuar, vão alocar recursos vultosos na economia, visando o longo prazo. Uma política partidária, onde um político chama outro político disso, daquilo, só no sentido realmente rasteiro, né? Um palavreado que nem naqueles piores, desculpa falar assim, né? Mas nem naqueles piores botecos, né? Naqueles piores botequins, né? O cara toma uma branquinha, tal, em pé mesmo, tal. Nem mesmo nesses ambientes certas palavras são declinadas, como é declinada no Congresso ali, 500 e poucos deputados, poxa, 81 senadores, mas eles declinam